Igreja, lugar de paz, espiritualidade, lugar de meditação para o alcance da harmonia, salvação e paz mundial. Olá galera, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Paulo e hoje estamos aqui para falar num tempo que a igreja fazia era guerra. Dava dinheiro para guerra, convocava os brothers para guerra. A gente está falando é das cruzadas, rapaz. O que foram as cruzadas? Expedições militares convocadas pela igreja para reconquistar Jerusalém, que naquele momento estava sob domínio dos muçulmanos. Mas como assim? Igreja fazendo guerra? O que Jerusalém tem de tão importante para ficar tendo guerra? Por que o nome cruzadas? Bem, primeira coisa que a gente vai combinar é que toda vez que eu falar a palavra igreja, a gente está falando da igreja católica, ok? Nesse período medieval que estamos falando, não tinha outras ainda. A Igreja Católica era a instituição mais rica, poderosa, rica da Europa. Mas e os reis? Os reis arregavam para a igreja, era a maior instituição, pois ela representava a vontade de Deus. Então, você já sabe que a igreja era zica. Agora tem que saber por que Jerusalém era tão importante. Tem uma série de questões, mas vamos focar no motivo religioso. Jerusalém é importante para cristãos, muçulmanos e judeus. Para os judeus, porque o rei Davi proclamou a cidade capital de Israel. Também porque o templo de Salomão... Não, esse não. Isso, esse. Esse templo ele foi construído e reconstruído em Jerusalém. São coisas muito importantes para a fé judaica. Para os cristãos, porque acredita-se que o Santo Sepulcro, ou seja, o local onde ficou o corpo de Cristo pós-crucificação e antes dele ressuscitar, estava em Jerusalém, fora outras coisas. E para os muçulmanos é importante porque foi o local onde o anjo Gabriel apareceu para Maomé, o maior profeta do Islã, anunciando a nova fé e recitando o Corão, versos sagrados do islamismo. Agora você já sabe por que Jerusalém é uma zona de conflito até hoje. Sim, até hoje. Tá, e como começou a guerra? Acontece que os muçulmanos agora detinham o território de Jerusalém e proibiram os cristãos de irem até lá. Cristão aqui? Não. Hala. Então, no ano de 1095, o Papa Urbano II, maior autoridade da Igreja Católica, convocou os reinos cristãos para as cruzadas através do Concílio de Clermont. O nome cruzadas não era usado na época. Eles chamavam de peregrinação, guerra santa, tudo menos cruzadas. O nome cruzadas vem das roupas dos soldados que iam até essas expedições. Eles utilizavam alguns elementos, como o cálice da última ceia, relíquias sagradas, mas principalmente se identificavam por uma cruz bordada em suas roupas. Na verdade, o Papa estava atendendo o pedido de socorro do imperador bizantino, antigo Império Romano do Oriente, que era cristão. Eles estavam cercados pelos muçulmanos e fatalmente seriam invadidos. O Papa chamou a galera, todo mundo, e disse que era necessário expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Eles eram considerados pecadores, já que não seguiam a fé cristã ou católica. Aliás, o intuito era, se possível, derrotá-los de vez, tarefa muito difícil. Para incentivar ainda mais, ele disse que qualquer pessoa que fosse para a guerra, por mais que morresse no caminho, se morresse em batalha, ou até mesmo no retorno, teria todos os seus pecados perdoados. A galera realmente acreditava no Papa e na Igreja Católica de uma forma muito mais fervorosa do que temos hoje. E isso incentivou para que bastante gente fosse para as cruzadas, mesmo sendo uma empreitada muito perigosa. O mais louco é que os pobres geralmente não tinham nem armas, os caras se armavam só com o que tinham, ferramenta de trabalho, quando iam com alguma coisa, porque a arma não era nada fácil de se ter e os homens nobres feudais não tinham como armar todo mundo. Houveram 8 cruzadas oficiais entre os anos de 1096 até 1270. É claro que elas não foram ininterruptas, ou seja, sem parar. Tivemos intervalos de anos entre uma e outra. A primeira, por exemplo, durou 3 anos, ou seja, de 1096 até 1099. Não vou ficar explicando detalhadamente, uma a uma, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Por isso, achei melhor falar de algumas curiosidades. Resumidamente, a primeira cruzada não foi oficial e foi chamada de Cruzada dos Mendigos. Era composta de pessoas desarmadas, desorganizadas, que acreditavam na salvação de sua alma apenas por estar indo lutar. Eles percorreram a pé toda a Europa, chegaram em Constantinopla, no Império Bizantino, que os turcos já haviam conquistado, cansadíssimos e, obviamente, foram derrotados facilmente pelo exército preparadíssimo do oponente. Fora isso, também teve a Cruzada das Crianças, que é motivo de discussão se existiu ou não, de fato, entre os historiadores, onde, literalmente, crianças, pobres, é claro, se aventuraram para derrotar os infiéis.
É claro que essas crianças perderam. Muitas foram sequestradas, vendidas como escravos e por aí vai. A primeira cruzada oficial saiu em 1096 e conseguiu retomar Jerusalém para as mãos dos cristãos. Não por muito tempo, porque aí os cristãos começaram a brigar entre si, os turcos foram lá e tomaram Jerusalém de volta. Aí fizeram a segunda cruzada em 1147 e perderam. Tomaram uma surra. A terceira cruzada, ou Cruzada dos Reis, aconteceu um negócio muito de vacilão. Pense num cara vacilão. Pensou? Ele não deve ser tão vacilão quanto o rei francês Filipe Augusto. Ele foi junto com o imperador Frederico Barba Ruiva, que morreu no início, e com o rei inglês Ricardo, Coração de Leão, que aparece em alguns filmes por aí. Eles chegaram na Palestina, aí eles se desentenderam e o Felipe caiu fora e deixou o Ricardo lá, depois de uma baita viagem pelo mar. Mas Ricardo não arregou, enfrentou os turcos, foi zico Ricardo, derrotou os turcos, mas como já estava todo lascado, não conseguiu permanecer com a Terra Santa, que era a forma que era conhecida Jerusalém. Então ele fez um acordo, onde ficou permitido a ida dos cristãos para Jerusalém durante o período de 10 anos. A Quarta Cruzada é a prova viva que essas batalhas não tinham apenas um motivo religioso. O Papa Inocêncio III tinha acabado de se tornar Papa e convocou mais uma cruzada, já que o prazo anterior da permissão de visita já havia acabado. Aí beleza, convocou a galera, foi e não lutou contra os turcos muçulmanos. Eles foram invadindo vários territórios cristãos para dominar várias rotas comerciais. Sabe de nada, O Papa ficou inocente. pistolaço quando percebeu que tinha sido usado e expulsou os participantes daquelas cruzadas. Mas depois o próprio Papa apoiou a invasão de Constantinopla, que estava enfraquecida, já que vivia se defendendo dos turcos e da capital do Império Bizantino, que era cristão, mas não era comandado pelo Papa, mas sim pelo Imperador Bizantino. Entendeu? Porque o Papa apoiou a tomada de Constantinopla? Ou seja, o motivo era esse aqui, ó. Eles foram lá, invadiram e roubaram Constantinopla. A Quinta Cruzada aconteceu de 1217 a 1221 e não conquistou Jerusalém, apesar de conquistar outros territórios. E é isso que eu vou falar dela. A Sexta Cruzada não tomou Jerusalém por completo, mas conseguiu belos acordos através do imperador alemão Frederico II, fora várias negociações comerciais. Conseguiu também a permissão da entrada dos cristãos em Jerusalém por 15 anos e ele foi titulado Rei de Jerusalém. A Sétima e Oitava Cruzada foram lideradas pela mesma pessoa, o rei Luís IX da França. Na primeira ele foi derrotado e preso. Depois de uma missão de resgate, ele fez a Oitava Cruzada e morreu. Mas ele não morreu na batalha, mas sim de uma peste, foi morte morrida e não morte matada. Ou seja, 8 cruzadas e os cristãos não ficaram com Jerusalém. Hoje o território ainda é uma zona de conflito. Direto a gente vê reportagens referentes a disputas de território entre Israel e Palestina. E infelizmente continuaremos vendo por um bom tempo. Mas isso já é tema para outro vídeo. No vídeo de hoje você aprendeu que as cruzadas foram expedições militares convocadas pela Igreja para retomar Jerusalém, a Terra Santa, que a Igreja Católica era a única instituição religiosa cristã da Europa Ocidental e que ela era muito poderosa. Aprendeu o porquê de Jerusalém ser importante para judeus, cristãos e muçulmanos. Também viu que o motivo religioso usado para ter acontecido as cruzadas foi a proibição da visita dos cristãos por parte dos muçulmanos ao túmulo de Jesus, ou seja, ao Santo Sepulcro. Mas que não tinha só interesse religioso nas cruzadas, mas também econômico. Você também viu que foi o Concílio de Clermont, aprendeu que o perdão dos pecados influenciou na quantidade de pessoas que participaram das cruzadas do lado cristão, viu o porquê das cruzadas terem o nome cruzadas. É isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se quiserem ver outros vídeos como esse, cliquem aqui embaixo, se inscrevam, cliquem em gostei, que vai ajudar a gente a produzir mais vídeos. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.